Bom, então, nós vamos aqui começar a bater um papo com os senhores. Estou aqui à minha esquerda o secretário municipal do Meio Ambiente, Dr. Carlos Alberto Muniz, que foi o vice-prefeito na gestão anterior do prefeito. Conforme eu acabei de justificar, a solução que ele teve foi saltar do carro e entrar no metrô. Então, e o outro secretário está fazendo a mesma coisa. Ele confirmou também que já estava vindo, se atrasou lá com o fechamento de um documento que tinha que ser entregue, e também está aconselhado pelo doutor Muniz, está entrando no metrô. Quer dizer, eu então peço desculpas aí, eu também larguei a reunião da academia para chegar a tempo, com antecedência enorme, e acabei também saltando do carro e vim a pé no último percurso para não deixar vocês esperando. Eu estava aqui, mas estava no 20º andar. Então eu vou passar aqui a palavra para o meu irmão e querido amigo Carlos Alberto Muniz, para ele ir começando a conversar com vocês. A ideia é falar sobre o Porto Maravilha e o seu estágio atual. Nós já tivemos tanto o Carlos Alberto Muniz, quando vice-prefeito, como o então secretário municipal de urbanismo, atenderam meu convite aqui no Clube de Engenharia, e agora, em conversa com o Muniz, nós achamos interessante tê-los aqui de novo para contar a vocês detalhes do projeto Porto Maravilha e em que estágio está a obra. Então, nós adotamos esse título, Projeto Porto Maravilha e seu estágio atual. Então, eu agradecendo aí ao Dr. Carlos Alberto Muniz, eu passo então a palavra para ele aí começar. Posso falar em pé ali? Pode, claro. E esse microfone aqui é a parte de... Bom, essa altura, boa noite a todos. Então, eu queria inicialmente dizer a vocês, reiterar mais uma vez a satisfação de estar aqui no Clube de Engenharia. Quer dizer, na verdade, eu não sou engenheiro, não tenho CREA, mas a minha trajetória toda foi dentro da Escola Nacional de Engenharia. Quer dizer, então, eu cursei a Escola Nacional de Engenharia, mas não me formei. No finalzinho, estava no último ano da escola, mas aí foram as circunstâncias e as opções individuais e, ao mesmo tempo, as circunstâncias que o país vivia naquela época e que parte da minha geração fez a sua opção, e eu fiz parte desse processo, mas a minha alma, a minha estrutura, o meu raciocínio lógico, o meu compasso, quer dizer, para a vida, veio estruturalmente da minha vivência na Escola Nacional de Engenharia, onde eu vivi e me formei do ponto de vista de parte substancial de experiência de vida. Então, para mim é uma honra estar no Clube de Engenharia, como também eu sempre tremo toda vez que eu vou no Colégio Pedro II, que foi outro lugar onde eu tive também parte da minha régua e do meu compasso. Então, primeiro, essa homenagem ao clube. Em segundo lugar, eu organizei essa nossa presença aqui. A rigor, eu até pedi ao presidente para que nos criasse uma circunstância. Eu sei que o clube tem o coração aberto, sempre disposto a viver todas as questões importantes da cidade, não só da cidade, mas a pensar o país, a pensar a engenharia nacional, pensar o mundo que a gente está vivendo e o papel das transformações que envolve a cada um de nós. Mas as circunstâncias pediram, então, que a gente acelerasse um pouco mais a nossa presença aqui no clube, e, gentilmente, o presidente disse, não, nós temos o maior interesse, e aí franqueou, e organizamos, então, essa apresentação, que ela está dividida em duas partes. Quer dizer, me acompanha o presidente da empresa municipal que urbaniza, quer dizer, que toca a urbanização do nosso projeto, que está chamado Porto Maravilha,
que é a Operação Urbana Consorciada, então a CEDURP, e é o Alberto, que está preso lá, mas daqui a pouco está aqui também entre nós, e eu, como secretário de Meio Ambiente, como ex-vice-prefeito, quer dizer, participando ativamente dos grandes projetos da vida da Prefeitura. Eu falo isso porque nós temos aqui uma apresentação que vai permitir que, do ponto de vista, inclusive, visual, se acompanhe diversas etapas em que a obra já se encontra, porque nós não estamos aqui para apresentar um projeto como a gente veio na época que eu vim aqui ao Clube de Engenharia, há quase 3 anos atrás, onde eu vim discutir a ideia do Porto Maravilha. Quer dizer, então, naquela época, nós tínhamos exclusivamente conseguido desenvolver a articulação de toda a estrutura legal, o que seria o Porto Maravilha do ponto de vista do desenvolvimento de uma parceria público-privada e, ao mesmo tempo, a inserção dessa parceria público-privada, que é essa reforma urbana, no contexto do Estatuto das Cidades, que é uma legislação, uma lei aprovada, e, naquele momento, eu vim, então, apresentar os traços gerais desse projeto. Agora não. Agora nós vamos, nessa palestra aqui, apresentar já em que estágio o projeto Porto Maravilha, que já não é mais um projeto Porto Maravilha, mas em que estágio ele se encontra. Então, vai ser muito importante que vocês entendam que, nessa organização, a gente vai, daqui a pouquinho o Alberto está chegando aqui, ele está com os equipamentos, o material necessário, para fazer, então, essa apresentação, para vocês compreenderem o estágio que está. Um breve resumo. A ideia do projeto Porto Maravilha, como eu disse, nessa operação consorciada, nós conseguimos, num dado momento, que, num leilão público, a Caixa Econômica Federal se interessasse pelo projeto e, a partir daí, no leilão público, a própria Caixa comprou todas as CEPACs. As CEPACs são aqueles papéis emitidos, né, de uma operação consorciada, vinculada a uma parceria público-privada e vinculada à lei do Estatuto das Cidades. É um instrumento que permite que você negocie o valor que você vai agregar dentro daquela área urbana. O que quer dizer esse valor que você vai agregar? Você motiva com que empreendedores possam entender o projeto. O que é, a grosso modo, o projeto? É pegar uma área que tem centenas de milhares de metros quadrados, a gente depois pode dar os dados precisos para cada um de vocês, e nesta área esboçamos o quê? Uma ocupação que recupere uma área da cidade que estava absolutamente morta, apesar da sua trajetória histórica para a cidade. Ela já foi uma área de vitalidade econômica, ela já foi uma área de ocupação expressiva da cidade e que, nas últimas décadas, ela foi se esvaindo, até chegar a uma situação em que, basicamente, todas as empresas que ainda existiam lá da região do Porto foram saindo do Porto, foram se retirando, foram se deslocando para outras áreas da cidade, e o Porto virou, basicamente, uma área de passagem da cidade, porque era inexorável para se acessar por determinadas áreas da cidade, tinha que se passar pelo Porto. Então, virou uma área de passagem. Então, esse projeto é um projeto que procura, então, a revitalização dessa área com uma nova estratégia de ocupação urbana. Que estratégia de ocupação urbana é essa? É procurar mediar o processo de ocupação habitacional, então é procurar desenvolver um conjunto de moradia para que as pessoas morem nessa própria área, porque isso é que dá vida dentro de um processo de recuperação urbana, e, ao mesmo tempo, uma área em que você revitalize a partir de uma ocupação com escritórios, com um centro de empresas, usando essa centralidade ali, e, ao mesmo tempo, que você fortaleça aquilo que é uma tradição ou um potencial dessa área,
que é uma vasta ocupação cultural e um incentivo para que essa ocupação cultural se dinamize mais ainda. É o berço do samba, é o berço de toda a história tradicional, cultural da cidade, está ali. Quer dizer, os primeiros clubes estão ali, as primeiras escolas de samba tiveram ali, o primeiro samba foi composto ali, a chegada dos escravos e assim sucessivamente. Então, essa revitalização cultural daquela área é uma vocação dela. E, com isso, ela se reintegra numa recuperação de um centro histórico concentrado da cidade do Rio de Janeiro. Então, com esses três objetivos, nós passamos, então, a conceber esta ocupação. Para isso, nós precisávamos também resolver algumas questões estruturais. A primeira questão estrutural é que, apesar de ser uma área histórica da cidade, ela não tinha drenagem, a drenagem existente era absolutamente uma drenagem obsoleta, de séculos passados, então ela enchia sistematicamente em grandes chuvas. Em segundo lugar, ela não tinha solução sanitária, esgotamento sanitário nenhum, quer dizer, era um processo em que o pouco que existia não se interligava mais nada com nada. E, em terceiro lugar, ela tinha um estrangulamento fundamental em termos da mobilidade. Ela era uma área de passagem e a política de mobilidade, se não fosse equacionada adequadamente, não se poderia recuperar que essa área não seria atrativo para ninguém morar, para ninguém ter escritório, para ninguém produzir e nem para ter vida e atividade cultural de uma forma significativa. Então, a partir desta lógica, em que esse conjunto de elementos se integram, viu-se que um elemento fundamental era eliminar a ideia daquilo como uma mera área de passagem. Então, a partir daí, se concebeu a concepção de que a permanência da perimetral naquela área era uma permanência em que tornava aquilo algo que inviabilizava uma ocupação civilizada, articulada, tal. E, ao mesmo tempo, não se podia dizer que era por um gosto simples retirar a perimetral por uma tertúlia arquitetônica, por uma discussão, porque uns acham que é feia, outros... Não, ela estava lá porque ela tinha uma função e tem uma função fundamental para a cidade, porque ela é um veio de circulação vital na articulação com a ponte, com a Zona Oeste, com o acesso mais rápido à Zona Sul e assim sucessivamente. Então, não basta achar que tem que tirar. Para tirar, tem que apresentar uma solução que melhore, inclusive, as condições deste papel que a perimetral joga na vida da cidade. Então, nesse sentido, se concebeu uma visão de mobilidade em que se reurbaniza na superfície, retira-se a perimetral, reurbaniza-se na superfície toda a área onde ela estava ocupando ali dentro do Porto Maravilha e, ao mesmo tempo, se criam alternativas para o interior da região do Porto, como um dos exemplos está a questão do binário, que já está implantado, e, ao mesmo tempo, substitui-se a perimetral pela via expressa. Essa via expressa é uma via subterrânea que sai de um determinado trecho da Rodrigues Alves e vai até, anteriormente, até onde era o final ali do Arsenal de Marinha, e agora se conseguiu extrapolar a ideia de onde está a demarcação do Porto Maravilha, que é a da Presidente Vargas, numa linha reta até o mar, e para dentro, em direção ao mar, no sentido do porto. Então, esta é a região demográfica, é a área geográfica aonde se situa o Porto Maravilha. E a Francisco Bicalho, para dentro, até também o mar, lá em frente à Candelária. Essa é a demarcação que nós temos da região do Porto Maravilha. O que aconteceu? Quando se começou a implantar o conjunto de projeto, viabilizou-se o leilão, apareceu interessado no leilão para comprar as CEPACs, se conseguiu fazer a licitação das empresas que vão construir as obras. Então, formou-se, então, a Porto Novo, que é a empresa privada, da parceria público-privada,
que usa os recursos originários da venda das CEPACs. Então, do orçamento da Prefeitura não entra um tostão, nós não pagamos obras do Porto Maravilha, ela não está no orçamento da Prefeitura. Quem paga as obras do Porto Maravilha são os recursos originários da venda das CEPACs. E, a partir de que essas coisas foram dando certo, quer dizer, primeiro, conseguiu-se aprovar a lei para fazer a parceria público-privada. Era uma ideia, viabilizou-se a lei. Se montou, dentro do Estatuto da Cidade, se constituiu as CEPACs. Se conseguiu fazer o leilão das CEPACs e ter os interessados, e a Caixa Econômica comprou todos. Quarto lugar, fez-se a licitação e montou-se a empresa, um conjunto de empresas já existentes, que se reuniram sobre a forma da empresa Porto Novo, que então elas se reuniram e passaram então a dizer, não, eu toco essas obras então são, a Prefeitura tem uma empresa leve, com pouquíssimos funcionários, que é a SEDURP, simplesmente para gerir esse conjunto e acompanhar o desenvolvimento desse empreendimento. Quando, passado esses 2, 3 anos, esse projeto do Porto conseguiu se implantar e demonstrar sua viabilidade, quais são os fatores que vão demonstrando a viabilidade do projeto? O número de interessados em terrenos para empreender. Então, esse número de interessados só fez crescer e, no momento atual, já existem implantados, já em plena construção, mais de uma dezena de empreendimentos de porte grande. O número de empreendimentos que se licenciaram e estão em vias de começar a se implantar. O desenvolvimento das obras de infraestrutura. Então, se conseguiu começar ao mesmo tempo um processo em que implanta-se a via binário. Com a implantação da via binário, retira-se a perimetral no trecho em direção à Vila Binário, à via binário. Paralelamente, começamos primeiro a via binário, mas um pouco depois, começamos as escavações da via expressa. Para fazer a via binário não foi só uma obra por trás daqueles galpões, nós precisamos fazer alguns túneis, quem já passou por lá já deve ter visto que tem os túneis que foram realizados para a via binário.